Pessoal, vamos continuar então nesse exercício 13, mas falar da conservação da energia neste problema, tá? A gente acabou de calcular a energia cinética no último vídeo, vamos agora calcular a energia potencial. Desta figura a gente vê que se a gente adota esta linha para referência para energia potencial, né, eu tenho que a energia potencial vai ser menos mg vezes esse h, menos mgh. Né, porque está abaixo da referência. Quem está abaixo? O centro de massa do disco, né? Menos mgh. Agora, como eu calculo este h? Só usar aqui a geometria, né? Vai ser menos mg x seno de θ, que é esta distância aqui, x seno de θ, ou seja, a altura do ponto de contato, mais r cosseno de θ, né? Que é a altura relativa a este ponto do centro do disco. Tá, é uma maneira de calcular esta altura h aqui usando a geometria. X seno de θ menos r cosseno de θ. Então a energia potencial é isso daqui. Agora reparem que este último termo é constante, não depende do tempo, né? Porque o θ, reparem, lembre que o θ é o ângulo da rampa, não muda com o tempo, né? Portanto, isso daqui é constante e eu posso simplesmente ignorar, né? A gente já viu isso, que qualquer constante que aparece no potencial pode ser ignorada. Não tem nenhum efeito sobre a dinâmica do problema. Tá? Então eu posso simplesmente escrever a energia potencial como menos mgx seno de θ. Né? O x sim varia com o tempo. O disco vai rolando para baixo, o x vai aumentando. Né? Agora aqui não, tudo constante. Tá? Então essa daqui é a minha energia potencial de maneira simplificada, né? Sem considerar nenhuma constante. Tá? A energia total, portanto, é a cinética mais potencial. A cinética do último vídeo, está aqui embaixo, essa aqui, mais a potencial que a gente acabou de ver, menos mgx seno de θ. Né? Agora, lembrem-se também que a ômega é a derivada do ângulo de rotação, como a gente viu neste caso aqui, alguns vídeos atrás. Né? O ângulo de rotação φ, né? Cuja derivada é a frequência angular ômega. Tá? Essa é a primeira observação. A segunda observação, né, é que o x é o r vezes o ângulo de rotação. Novamente, como a gente viu anteriormente. O x, que é a distância percorrida pelo centro de massa, né, é o ângulo de rotação vezes o raio do objeto. Tá? Quando eu jogo tudo isso na expressão para energia, né, troca o ômega por φ ponto e troca o x por r φ, e eu obtenho esta equação aqui, para a energia total. Né? Vamos agora fazer a derivada em relação ao tempo, calcular o dE dt ou o E ponto. O que vai acontecer? Né? Eu tenho aqui isso aqui que é constante, vezes 2φ ponto, φ 2 pontos. Né? Eu já cancelei esse 2 com o meio que aparece aqui na frente. A derivada de φ ponto ao quadrado é 2φ ponto, φ 2 pontos. E aqui eu tenho menos mgr seno de θ, φ ponto. Né? A derivada de φ é φ ponto. Simplificando, eu escrevo assim a derivada da energia. Tá? Agora, se você volta e substitui aqui o φ 2 pontos pelo alfa, né? Veja também, de novo, né? Aqui, ó, perdão. X 2 pontos é o alfa R, né? E, portanto, né, o alfa é o φ 2 pontos, é o ângulo de rotação. Derivada do ângulo de rotação duas vezes, né? O alfa é o φ 2 pontos, que é o x 2 pontos sobre R, da equação 5. E, portanto, usando, né, o que a gente já sabe, né, do x 2 pontos, que é essa fórmula aqui, eu escrevo o alfa desta maneira. Quando eu coloco φ 2 pontos, então, aqui, ó, e simplifico, eu vou descobrir que E ponto é zero, ou seja, a derivada da energia com o tempo é zero, o E é constante. Tá? Então eu acabei de demonstrar para esse problema que a energia total se conserva. Agora a minha pergunta é o seguinte: como a energia pode ser constante se existe atrito? Né? Este problema é um problema em que existe atrito, né? Senão o disco não rolaria sem deslizar, ele começaria a escorregar aqui. Certo? Como pode ser isso? Bom, a resposta está aqui, ó. Porque neste caso específico o atrito não realiza trabalho, não dissipa energia.
consequentemente, né? Já que a velocidade ali do ponto de contato é nula, né? Não tem escorregamento, a velocidade do ponto de contato é nula. Lembre que o trabalho é a força vezes velocidade, é a integral disso, né? dW é força escalar velocidade dt. Se a velocidade é zero, não tem trabalho dissipado, portanto o atrito não realiza trabalho, não dissipa energia. Como essa aí é a única força que poderia realizar trabalho, né? E não é uma força conservativa, ela não realiza trabalho, ela não interfere. A força-peso realiza trabalho, né? Porque ela é a quem faz o disco descer. Mas ela é uma força conservativa. Tá? A gente já sabe que ela conserva a energia. Tá? Qual é a função do atrito aí, então, né? Serve apenas para frear o objeto e causar a rotação, o rolamento, né? Sem deslizar. Se não fosse o atrito, você soltaria o objeto daqui de cima, ele desceria por essa rampa, deslizando, simplesmente. Mas o atrito faz com que o ponto de contato não se mexa, freia esse ponto de contato, e aí a única escapatória para o objeto é rolar, descer rolando. Tá bom? Era isso, tá, gente? Na sequência, a última parte deste assunto de rolamento sem escorregamento. Até então, daqui a pouco. Tchau.